Fala pessoal, vamos lá sobre estruturar os seus chamados, vamos dar sequência a esse tema aqui. Bom, é muito importante que você tenha uma visão dos chamados aí no seu suporte, ou seja, primeiro que você registre isso de forma o mais simples possível, mas minimamente estruturado, com algumas categorias aqui. Aqui não é para você copiar, é para você se inspirar. Então, algumas categorias que eu sugiro, por exemplo, bugs de média. Você pode ter uma categoria quando abrir um chamado, quando algum atendente abrir um chamado, esse bug é de média ou baixa severidade ali, né? Às vezes ele não vai conseguir, o desenvolvedor vai fazer essa avaliação. É um bug crítico ou uma emergência? Se isso é regulatório, o que é demanda regulatória? É quando é uma solicitação relacionada a, por exemplo, nota fiscal eletrônica ou qualquer outra, uma mudança de lei ali que afeta o teu produto e você é obrigado a implementar. Solicitações de clientes, então você vai ter uma categoria lá que é solicitações. Dúvidas, quando o teu cliente ligou lá ou entrou em contato para ter uma dúvida. E por aí vai, ou seja, quando você estrutura isso de uma forma simples e organizada, permite que você tenha uma inteligência que vai gerar melhoria, vai trazer uma fotografia do que está acontecendo nos seus chamados ali. E aí, printa isso aqui e manda para o teu time, porque isso vai te ajudar a fomentar discussões, a pensar, será que as categorias que a gente tem hoje, elas fazem sentido, elas geram ações de melhoria, elas expressam a nossa realidade? Então, ao estruturar, traz essa inteligência. E, falando em inteligência, quanto mais você fomentar discussões no suporte, no desenvolvimento, nos times, mais eficiente vai ser essa estruturação. Então, por exemplo, ter claro para todo mundo o que é quando é uma solicitação, definir o que é regulatório, o que é um bug de média ou baixa, o que é um bug crítico, o que é uma emergência, o que é uma dúvida. Todos os seus times deveriam ter clareza dessa classificação e todo mundo dá a mesma resposta. Isso aqui é uma demanda, é uma solicitação, é um regulatório, é uma dúvida, clareza para todos os times aí, não somente para o suporte. Seguindo, e uma vez que isso está estruturado, você pode explorar essas categorias, essa classificação. Vamos dar um exemplo aqui. E cada uma dessas categorias vão te levar a diferentes análises. Então vamos explorar aqui, por exemplo, as solicitações aqui, ó, você está vendo, ó, é 19%. Vamos dar um zoom nisso aqui para entender melhor o que é, de onde vêm essas solicitações. Então, daqueles 19% dos chamados abertos no suporte, deu como solicitações. Aqui eu estou colocando a origem, ó, 25% são solicitações do próprio suporte. Aqui é tudo um exemplo, né, para ilustrar a ideia. 24% de cliente, 18% de parceiro, 15% vem do comercial, 12% vem da implantação, 6% vem de outros canais, aqui, de outras origens. Ou seja, quando isso está estruturado e a informação está categorizada de uma forma bacana, eu consigo mergulhar e dar zoom e ter clareza. Por que meus parceiros estão solicitando tantas solicitações? Por que o meu comercial está abrindo? Será que isso aqui vem dos prospectos que ele está atendendo e estão solicitando coisas que eu não tenho? Ou será que eu tenho e ele nem sabe? E na implantação, quais são essas melhorias aqui que a implantação está demandando? Então, é muito importante você dar esse zoom. E claro, não adianta ter o dado confiável e dar o zoom se você não parte para uma ação. Por exemplo, com o parceiro, conversar com parceiros e entender isso aqui, entrar em contato com os clientes e avaliar essas solicitações, se for o caso até gerar proposta comercial, entender o que os prospectos aqui podem estar pedindo. Então, não basta só ter o dado confiável e divulgar ele, compartilhar com os times. São ações frequentes que vão potencializar a análise dos indicadores. Vamos seguir aqui? Agora fazendo uma análise, dando um zoom nas dúvidas. As dúvidas representam 45%. Neste exemplo hipotético, 40% das dúvidas são relacionadas à nota, 16% ao financeiro, 11% parâmetros e 33% outros. Então aqui é uma prova de que eu preciso entender por que está gerando tanta dúvida na nota e possivelmente fazer ações para melhorar.
Porque não é normal um usuário ter tanta dúvida. Se ele está tendo muita dúvida num módulo, numa tela, numa funcionalidade, pode ser que aquele módulo não esteja claro, não esteja simples de usar, simples de aprender, as mensagens estejam confusas, os campos estejam amontoados. Ou seja, com essa análise, a partir deste indicador, levantar discussões, ouvir o suporte, conversar com o desenvolvimento, conversar com os usuários. Então, ter um indicador com dados confiáveis, compartilhar esses dados, isso vai proporcionar diversas ações para gerar a melhoria. Esse é o ponto aqui do nosso workshop. Compartilhar dados confiáveis, analisar esses dados e executar ações frequentemente de melhoria com acompanhamento. Vamos seguir aqui. Então, cada vez que eu mergulho nos dados, desde que os dados estejam confiados, eu consigo identificar oportunidades de melhoria nos meus processos. Essa é a ideia. E não só isso, eu começo a fazer reflexões, questionamentos. Então, por exemplo, quem são os descontentes naquelas solicitações? Que outras oportunidades poderiam gerar receita para a minha software house? O que estamos perdendo por não atender essas solicitações? Tem alguém analisando quanto tempo demora? E aí começam a surgir questionamentos, e esses questionamentos eu recomendo que você envolva o seu time. Essas reflexões, tendo ali uma visão de não só da liderança ou da diretoria, do time no operacional. Pode vir ideia muito boa, então envolver o nível estratégico, o nível tático e o nível operacional, que a qualidade das discussões vai ser muito efetiva, trazendo mais reflexões aqui para você. Então, nesse nosso workshop, a gente quer fomentar muito isso, discussões entre todos os níveis da empresa, entre o nível tático, operacional e estratégico, para que essas discussões todo mundo tenha voz, né, dê ideias e ajude a conhecer os indicadores com clareza, com dados confiáveis, e que isso gere ações coordenadas entre diferentes times com acompanhamento que podem gerar melhorias, né? Então você tira uma nova foto ali após as ações. Então é a visão de melhoria contínua de longo prazo. Vamos seguir aqui. E olha uma outra ação simples também. A partir do momento que eu tenho dados, eu posso estar mantendo conversa com meus clientes, por exemplo, no exemplo das solicitações, entender cada uma dessas solicitações, entender como essas solicitações podem ajudar cada um do cliente, pode ajudar outros clientes, pode ajudar outros usuários, conversar com meus parceiros e entender por que eles estão dando essas solicitações, o que eles identificaram que eu não identifiquei. A mesma coisa com times internos. Por isso que a maioria não faz, por isso que a maioria não estrutura indicadores, ou cria os indicadores e não tem um acompanhamento, não tem ações coordenadas, não tem ações, por exemplo, de conversar com as pessoas para entender o impacto daquilo, para capturar mais detalhes, para melhorar o indicador, para melhorar a ação, a visão de melhoria contínua de longo prazo. Vamos fazer uma outra análise agora, dar um outro zoom em cima de bugs críticos. Então, a mesma coisa, você tem um gráfico parecido com esse, e a ideia aqui não é que você copie, é que você discuta com o seu time qual é o índice de bugs críticos, qual é o índice de emergência. Quanto mais bugs críticos, mais emergência, mais você precisa investir no teu processo de qualidade, desenvolvimento, QA, documentação. Então, os indicadores têm esse poder, eles promovem visibilidade, eles tiram foto para que a gente discuta com os times e que a gente gere ações de melhoria e acompanhe permanentemente essas ações para ver se os indicadores estão evoluindo positivamente ou negativamente. E aí, outro dado aqui, outra forma de estruturar chamado, um gráfico onde mostra o bug crítico e emergência, bug de baixa e outros. Então isso aqui também tira uma foto, e aí essa foto, na minha visão, dentro do ambiente de uma empresa de software, o suporte tinha que saber sobre esses dados, o desenvolvimento tinha que saber, a implantação tinha que conhecer, o comercial, produto, ou seja, uma vez que todo mundo tem acesso aos mesmos dados,
Isso vai aumentar as chances de discussões, de envolvimento das pessoas, de engajamento. E com diferentes times, diferentes papéis no nível executivo, no nível estratégico, tático e operacional, eu consigo ter diferentes perspectivas que abrem caminho para diferentes soluções, né? Então, esse poder da inteligência coletiva num nível mais estratégico, num nível tático, num nível operacional, que tende a gerar resultado, além de aumentar o engajamento, que você dá voz para as pessoas, né? Então isso é muito legal. E olha que coisa interessante, o meu ponto de partida são dados confiáveis que expresso ali, tá? Eu tenho um indicador que pode ser permanente ou temporário, ele tira uma foto daquele momento, tem que ser dados confiáveis, né? Então, os dados precisam estar ali estruturados, que é o que a gente está falando aqui. Esses dados confiáveis são compartilhados com todos os times, com as equipes, com a liderança, com o executivo, para aí sim começar a mobilizar e fomentar discussões colaborativas com o objetivo de resolver, não de buscar culpados. E aí a gente cria ações coordenadas. E essas ações, elas foram originadas das discussões colaborativas entre os diferentes níveis, com diferentes perspectivas. Isso aqui é extremamente poderoso e efetivo. Eu duvido você aplicar isso aqui e não gerar resultado. Eu sei porque eu executo isso aqui no ambiente da Software House. E a gente persegue isso aqui e parece simples de executar, mas tem os seus desafios ali como qualquer coisa na vida real. E aí, então eu espero que tenha ficado claro para você que o simples fato de eu organizar os chamados de uma forma estruturada permite uma série de análise, discussões e ações de melhoria contínua com acompanhamento e, claro, com uma visão de longo prazo. Valeu, até a próxima. Valeu, pessoal!